Bem-vindos sejam todos à nossa reunião online. Estamos aqui com os técnicos, os irmãos do som, do áudio, da filmagem, para podermos ouvir o Evangelho da graça de Deus. O tema da nossa mensagem é o discernimento da graça de Cristo. Eu vou ler o que Paulo disse à igreja de Éfeso, no capítulo de número 3, eu vou ler do versículo 1 ao 5, vou me ater em um versículo ou outro, mas é que eu acho uma fala muito rica. Olha o que disse Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 3, no versículo 1, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós os gentios. Versículo de número 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Você vê que são riquezas de detalhes, né? Versículo 3, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. 4, pelo que, quando ledes, e aqui é da onde eu extraí a mensagem para esta noite, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto, te engrandeço o nome, e te louvo pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma noite estar reunidos como Igreja de Cristo. Nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo está debaixo de uma multiforme sabedoria. Não é uma sabedoria, é uma multiforme. Nós fazemos parte de uma desta forma. Por isso eu te peço que tu me uses esta noite, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pela internet, pelo YouTube, reunido, diga amém. Deixe-me conversar com vocês antes de entrarmos dentro da mensagem. A graça de Deus, ela é multiforme. Não existe uma forma. Eu tenho um chamado. As minhas pregações são combate à doutrina do sistema religioso. Então, neste canal em que você está agora sintonizado, você não vai encontrar, nem eu e nem os pregadores, pelo menos neste canal, falando de um outro assunto. Então, se você quer outro assunto, como as pessoas me dizem, fala sobre a terra é plana, não é neste canal, é em outro. Fala sobre o cavaleiro do cavalo laranja, não é neste canal, é em outro. Este canal é o canal do combate ao sistema doutrinário. Nós temos um combate que estava em Paulo. Ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós não acabamos a nossa carreira. Enquanto estivermos vivos, nós vamos combater os poderosos. Nós entendemos que falar do cavalo laranja é importante, mas nós não temos esse chamado. Nós entendemos que falar da terra plana é importante também, mas nós não temos este chamado. Eu não vou botar os pés pelas mãos aos 55 anos.
O meu chamado é pregar contra o sistema religioso. Uns gostam, glória a Deus, vamos andar junto. Outros não gostam, glórias a Deus, longe de mim, senão eu pego você. Então vamos conciliar isto aqui. O meu chamado, gostem ou não gostem, é pregar contra o sistema religioso. Eu entendo, da parte de Cristo, que eu acho uma covardia uma pessoa agora ganhar R$ 600 como auxílio emergencial e o pastor exigir 10%. Eu luto contra isso. Eu acho uma covardia uma pessoa receber o Bolsa Família e o pastor exigir 10%. Eu combato contra isso. Este canal trata disto. Não adianta me pedir para falar do cavaleiro do limão preto. Não entendo disso. Aqui você vai encontrar neste canal as doutrinas da graça de Deus usadas para ir contra o sistema religioso, contra a igreja tradicional evangélica, contra os seus dogmas. Fui levantado para isto. Tenho autoridade de Deus, tenho ousadia e valentia de um bom soldado de Cristo. E mando um recado para os meus opositores: aquele que me colocou de pé não me derruba. Pode vir bem quente, que eu estou fervendo, com a espada do Espírito. Então vamos às notas. O tema da nossa mensagem é o discernimento da graça de Cristo. Então vamos desfrutar desse relato aqui, lindo, né? É uma passagem linda. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Paulo é o apóstolo, foi o apóstolo dos gentios. A mensagem para os gentios estava em Paulo. Os demais estavam ainda pregando na Porta Formosa, no templo da Porta Formosa, batismo com arrependimento, chama os presbíteros para passar óleo, o diabo ao derredor. Paulo tinha uma linguagem clara acerca do Cristo ressuscitado. Ele disse para vocês, gentios. Depois ele diz no versículo de número 2, olha aí, temos o 2, se é que tendes ouvido. Quantas pessoas ainda não ouviram a respeito da dispensação da graça? Porque quem ouve, não adianta, rompe com o sistema, assim como aconteceu com você. O eleito, o que nasceu para ser livre, o que é de Cristo, gerado para Ele, quando ouve a graça de Deus, não adianta, o Espírito Santo arranca desse engano que está aí fora. Mas não fica de jeito nenhum. Há uma luta, né? Gera uma dúvida, porque o que está estabelecido aí há anos direto é que quem está aqui em cima é pastor, porque fez isso, porque fez aquilo, e que você tem que perguntar ao pastor, você tem que dar a chave, até para casar. Você vê que a religião é tão predominante nesse país, que até para um homem casar, o pastor que tem que dizer, que tem que orar, que tem que botar a mão na mulher. Essa é a parte que eles mais gostam. Se é que tendes ouvido, Paulo disse, olha, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, preste atenção, confiada a Pedro, confiada a mim, ele disse, a mim confiada para vocês. Então a dispensação da graça, disse Paulo, foi confiada a mim, para vocês. Não tem dúvida, não tem como refutar. Eu acho até bom vocês ficarem quietinhos na de vocês, senão eu vou explanar no YouTube que vocês estão pregando lei de Moisés quando deveriam pregar a dispensação da graça. Eu acho bom vocês ficarem na de vocês.
amado, porque isso aqui é mais claro do que... Gente, não tem como questionar isso aqui. Alô? A mensagem que tem que ser pregada é a graça de Deus. Nós estamos na dispensação da graça. E essa dispensação da graça foi confiada a Paulo. De Paulo passou para os irmãos que bebiam, chegou até nós. Eles querem pedir, mas a graça está aí em livre curso, libertando vidas, assim como libertou vocês. Não tem como correr disso aqui, meu amado. É o Evangelho. Que não precisa de dinheiro, que não precisa de status, que não precisa de patente, bigode grosso, como diz aqui no Rio. Bigode grosso no Evangelho, meu amado. Isso não precisa disso. É abrir aqui a mente aberta, porque eu tenho dito nas minhas mensagens, não adianta abrir a Bíblia se não abrir a mente, hein? Você chega para uma pessoa e diz assim, está escrito aqui, mas a mente fechada, cauterizada. Tem que abrir a mente, meu irmão. Não abre Bíblia, abre mente, que aí o Evangelho entra. Essa pessoa já vem armada nas suas trincheiras, né? Ela já vem aqui poderosa com a sua unção. Então o Evangelho não entra, porque Deus resiste ao soberbo. Versículo de número 3. Pois, segundo uma revelação. Então veja, a graça de Deus não é por inspiração. A graça de Deus é por revelação. Então Paulo teve uma revelação. Ele não teve uma inspiração. Ele teve uma revelação. Mostrar. Você sabe o que é uma revelação? Hoje não tem mais, né? Mas no meu tempo, tirava-se um retrato, você vê como que eu sou antigo no negócio. Tirava-se um retrato, aí dava um negocinho desse tamaninho, assim, um binóculozinho desse tamaninho, você olhava o cabra lá dentro. Era assim. Revelação é algo que estava obscuro. E Paulo teve esta clareza. Ora, se este Evangelho traz uma clareza, por que não ouvimos falar do Evangelho em cada esquina? Se que eles querem deixar você no escuro, como que vai iluminar você? Como que vai trazer clareza? Eles querem que você fique olhando lá dentro, procurando e não achando. Então ele diz, pois segundo uma revelação, me foi dado quando eu prego, eles dizem que eu sou ousado, que eu sou mitidinho. E que esse cara era o quê dizendo isso aí? Você imagina quantos pregadores tinham antes dele? Você imagina nos dias desse homem aqui, meu amado? Os escribas eram os caras. Os intérpretes da lei, meu irmão, você tinha que ver a pompa. Os sacerdotes, os maiorais sacerdotes. E o cara disse, mas olha... Vocês são maiorais, vocês são escribas, vocês são doutores, mas o mistério foi dado a mim. Entende? Vai brigar, vai reclamar? Não, filho. Aguenta, que dói menos. Deus que... Não, vamos ler. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. 4, pelo que quando ledes, e aqui eu vou... Paulo diz, o mistério que me foi entregue, e eu escrevi resumidamente, vocês também vão compreender, quando vocês forem ao monte. Quando vocês jejuarem, o mistério que me foi entregue, vocês também vão compreender quando vocês fizerem um propósito com Deus. Quando vocês fizerem o quê? Quando vocês lerem. Nunca lemos. Tanto é que estava aqui a vida inteira. Nos deram o livro selado. Entrava aqui dentro... E o pastor agora vai orar pelas causas impossíveis. E a gente, amém. E o coronavírus continua. Nunca foi nos ensinado a ler.
líamos os que eles queriam, revistinhas prontas para o que está ensinando, manipulada com respostas. Paulo disse: não, o mistério que me foi dado, vocês também vão conhecer. Isso não está retido, não está preso, porque não vem de mim. É graça de Cristo. Vocês vão também compreender. Olha. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então Paulo tinha um discernimento do mistério de Cristo. Paulo discernia muito bem. E eu posso ter o mesmo discernimento que Paulo tinha? Sim, como? Lendo. Agora não vou ler com o intuito de aprisionar. Não vou ler com o intuito de usufruir do que você tem. Não vou ler com o intuito de querer glória para mim. Aí eu não vou absorver. Mas se eu ler com a mente de Paulo, no desejo de te levar aquilo que estava oculto, trazer para a sua vida para gerar liberdade, vamos andar no mesmo espírito, guardando o vínculo da paz, na unidade da fé. Mas eles não querem isso. Quando você lê, só lê, eles dizem: não leu o contexto. Aí você lê o contexto e eles dizem assim: mas não leu o contexto de baixo. Aí você lê o de baixo e eles dizem assim: é heresia. Por quê? Porque quando você lê, você passa o conhecimento para o outro. E uma vez que o outro passa o conhecimento, não se torna presa sua. E isto é uma ameaça para o sistema religioso. Eu tenho dito aqui nas minhas mensagens: o sistema religioso não se alimenta da verdade de Deus. A verdade de Deus faz mal para o sistema religioso. O sistema religioso se alimenta do engano. O sistema religioso se alimenta da ignorância. São como sanguessugas, dá e dá, só querem. A graça de Deus não, a graça de Deus gera mestres. A graça de Deus ilumina os olhos do entendimento. Olha o que a graça fez com você. Hoje você tem discernimento do mistério de Cristo. Tem ou não tem? Tem. Por quê? Porque você lê. É aberto. Está aqui. Efésios capítulo 3, versículo 4. Vê se os pregadores da graça de Deus sobre aqui diz: Deus manda dizer. Aonde está escrito? Em lugar nenhum. Ele me revelou agora e o povo come. Não, meu irmão. Aqui que eu digo, não é nesse ambiente físico, é no território da graça. Todos os pregadores da graça de Deus têm a obrigatoriedade de fazer o seu público ler, para que compreendam o discernimento que Paulo tinha do mistério de Cristo. E isso, deixa eu ler até o 5, Miguel, e volta aí. O qual, olha. O qual o discernimento de Cristo, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Diz que passou por Moisés, por Elias, por Isaías, o grande profeta, passou por Daniel, mas eles não viram. Passou por Oséias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago. Paulo disse: isso não foi revelado a eles. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Abençoados, nós não fomos ensinados a ler Evangelho. Todas as pregações, pelo menos por onde eu passei, e eu já passei em muitos lugares, eu ia atrás daquele mistério, andava com os irmãos do pandeiro, eu ia dentro das comunidades, eu subia o morro, eu descia,
pouquíssimas vezes eu vi uma mensagem falando da graça de Deus. A maioria era toda ela baseada na lei de Moisés. E olha o que Paulo disse em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Olha aí. A esse respeito, se você voltar depois em casa lá no versículo anteriores, Paulo estava falando de Melquisedeque. Tem um 10 aí, você consegue voltar no 10, Miguel? Olha lá, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então o contexto, Paulo estava falando com os hebreus acerca de Melquisedeque. Então ele entra no versículo 11 e diz, 11, a respeito de Melquisedeque, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Mas por que tem tanta coisa para falar e difícil de explicar? Olha lá o que ele diz: porquanto vos tem de tornados tardios em ouvir. Você quer falar, mas o cara não quer ouvir. Aí você quer falar, mas você não quer falar do teu próprio entendimento, porque do seu entendimento você não tem nada, nem eu. Não sou filósofo, não sou letrado, não fiz teologia, não tenho oratória. Então, quando eu falo de acordo com o quê? Com a sã doutrina. Só que quando eu falo com a sã doutrina, eles não querem ouvir, porque se eles quiserem me ouvir, eles vão ter que ler, porque o que eu tenho para mostrar é o que está escrito. Mas eles gostam de ouvir quem tem uma oratória. Não, porque no hebraico, no aramaico, eles vão estufando o peito assim, sabe? E vão fazendo e fazer aí cisca assim, igual aquele pombo grandão assim, aquele. Mas aí vem você e diz assim: não, meu irmão, o batismo foi na cruz de Cristo. O que é? Abre aí Romanos 6,3. Não quero ouvir não. Eu já conheço a palavra. Você tem que pregar para outra pessoa, para mim não. Você sabe esses argumentos que a gente fala aqui constantemente, né? E Paulo disse: olha, nós temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tem de tornado tardios em ouvir. 12, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Pelo tempo decorrido, eram para vocês serem mestres. Pelo tempo decorrido. Quantos anos que você está na igreja? Eu, 30 anos. Nossa, que maravilha, hein? E nesses 30 anos perdeu a salvação quanto? 3 vezes só. Quantos? 3 vezes só. Só. E você? Eu nenhuma. Como eu posso perder algo que não me pertence? Quem faz a manutenção da minha vida não sou eu mesmo. A pessoa eu ter responsabilidade sobre as coisas espirituais, a manutenção aqui é dele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você recebe? Então ele diz: com efeito, quando vocês deveriam ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade de que alguém vos ensine de novo. É o que nós estamos fazendo. Um abençoado lá de Portugal me disse: o senhor está fazendo a turma refazer a teologia deles. Eu falei: bingo! Já tem alguém dizendo aí que a ceia é apenas um ritual. Igrejas tradicionais já estão dizendo que o dízimo é apenas uma forma de contribuir. Já estão pregando aí no YouTube que o batismo realmente não salva.
E que a confissão de fé é a palavra confessando com a boca e crendo no coração, não é batizar para dar confissão. Quando ledes, vocês vão ler e vocês vão descobrir o discernimento da graça de Deus. Então ele diz: e quais são os princípios elementares do oráculo de Deus? Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. 13, tem um 13? Tem. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ué, mas uma igreja de leite, você já imagina uma igreja de leite? Era da onde Cristo te tirou? A igreja da dedela, da gofada. Você olha para o irmão gofado, a igreja dos gofados. Aí quando você vem com alimento sólido, eles brigam, tá? Não, herege, falso profeta, Exu caveira, é pombagira, é boitatá, é curupira. Curupira não, meu irmão, não me chama de curupira não, que eu não gosto, eu fico brabo, eu estou falando sério, hein, meu amado. Vou na polícia, hein? Meu amado, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Tem o 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Olha lá a palavra, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esses são os adultos. Discernir o mistério de Cristo, discernir a graça de Deus. Discernir quer dizer demonstrar entendimento em relação a algo, no nosso caso Cristo. Distinguir com clareza. A graça de Deus trouxe discernimento espiritual para os senhores. Eu e os senhores não sabíamos de nada. Misturava Lê com Crê, misturava Leandro com Leonardo, tudo é Lê. Não sabíamos quem era o Cristo ressuscitado, nem quem era Jesus de Nazaré. No cemitério onde eu congregava, todo mundo cantava lá: o homem da mão furada está passando no nosso meio. Todo mundo sem discernimento espiritual. O homem da mão furada teve a sua última palavra no madeiro. Ele disse: está consumado. Aqui para frente o Senhor é o Espírito. Recebe? Esse é o discernimento do mistério de Cristo. Esse é o discernimento, que é para adulto. Os bebês que gofam dizem assim: 2 Jesus? Não, um só. O primeiro teve a sua manifestação terrena. O primeiro veio na manifestação de filho, veio como Salvador. Os judeus chamavam de Yahshua. O segundo é o Espírito. Este veio na regeneração, na santificação, e o seu templo não é mais em Jerusalém, não é numa igreja lá no Brás, não é numa igreja lá em Jerusalém, nem em Belém do Pará. O seu templo agora são vidas que ele conquistou naquele madeiro, quando disse: Tetelestai, ressuscitou o 3º dia e mora em cada um de nós. Este é o discernimento de Cristo, da graça de Cristo que iluminou os seus olhos. Só que isto é um alimento para os adultos, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática da leitura da palavra, e leem, e fala, porque não é Geraldo não, tá? Os cães desesperados, que agora estão até me ameaçando. Os cães estão nervosos. Só que, coitado, eu olho para eles assim, tem uns cães banguela querendo me morder.
cães banguelinha. Eu tenho medo de cão banguela, meu amado. Se me morder, vai pegar coronas do Covid. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir. Nós conseguimos, pela graça de Deus, discernir Cristo. E o assunto aqui é discernir. Eu fiz uma pergunta a mim mesmo e que hoje eu vou repassar para vocês. O que é Cristo para você? É uma ameaça? Mas já foi. Quando você não tinha discernimento da graça de Cristo, como era a sua vida como cristão? Um desastre. Você dependia da oração do pastor. Sim ou não sim? Sim. Tinha medo de ir para o inferno. Sim ou não? Sim. Você não discernia. Cristo para você era uma ameaça. Trabalhava de mês a mês, você tinha que dar o seu dízimo. Se não fosse batizado, não podia cear. Se não fosse casado, não podia. Tudo isso aqui é quem é bebê, quem é criança, quem não tem discernimento. Então, Cristo para você era uma ameaça. Agora tu imagina, um Cristo que eu vou te mostrar daqui a pouco, maravilhoso, e para as pessoas se tornou uma ameaça. Por quê? Porque não lê. Paulo disse, se você lê, você vai ter o mesmo discernimento, você vai entender com clareza, você vai ter um conhecimento profundo daquilo que a graça de Cristo representa. Para mim, representa para vocês também, mas vocês não leem, vocês se tornam tardios em ouvir, e para ouvir a graça de Deus, como eu não tenho nada de mim, você tem que ler, mas ler ninguém quer. Crente não gosta de ler evangelho. Crente não gosta de ouvir evangelho. Evangelho faz mal ao ouvido de crente evangélico. Evangelho só faz bem para cristão. Para você, evangelho não é ameaça, é? Mas pega um evangelho que ele diz que isso é heresia, que é coisa do demônio, que é coisa do cãopeta. Que cãopeta, meu amado? Abençoado. Cristo é o maior bem que você pode ter na sua vida. E o entendimento acerca dele é o maior tesouro que se pode adquirir nessa terra. Eu vou lhe garantir uma coisa com ousadia nesta noite. Se não fosse esse discernimento que hoje você tem de Cristo, a esta altura você estaria desesperado com tantas profecias da carne que se tem por aí. É porque Deus mandou dizer que vai vir uma máscara da China e que vai chegar alguém bater na tua... Está aí rodando por aí. E que vai bater na sua porta e se você usar, está cheio de coronavírus. Meu amado! Amado, eu vou te mostrar o meu discernimento, porque eu leio, eu vou te mostrar o meu discernimento. Isso aqui não foi me dado na escola de teologia. Esse discernimento foi me dado porque eu leio. Não sei pregar, não sei falar bonito, e quando eu leio, muitas das vezes, hoje não mais, por causa da familiaridade com a Bíblia, mas muitas das vezes eu tive que soletrar. Isto para mim não é vergonha. Vergonha para os doutores que diante de mim se perdem quando eu apresento a verdade do Evangelho. Eu acho vergonha para eles. Olha o meu discernimento. Efésios capítulo 5, versículo de número 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo odiou a igreja. Como Cristo soltou a mão sobre ela. Como Cristo o quê? Amou a igreja. Quem é a igreja de Cristo aqui? Diga glória a Deus. Sabe qual é o meu discernimento? Que Cristo te ama. Mas Ele não te ama porque você o amou. Ele te ama porque Ele quis você. Ele te ama porque Ele viu graça em você. Ele te ama porque Ele quis.
e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Esse é o meu discernimento. Então, eu entendo que se ele me ama, ele não pode soltar a mão sobre mim. Porque isso não seria um amor da graça de Cristo, seria um amor carnal. Eu errei, ele soltou a mão. Isso quem faz são os homens. Ele não é homem, o Senhor é um espírito. Abençoados, ouça porque gera escândalo nos bebês. Quando Cristo te escolheu, ele sabia exatamente aonde você iria cair. É de responsabilidade sua evitar a queda, mas se cair, ele não abre mão de você. O tombo será seu, as consequências são suas, mas ele não deixa de te amar. O sistema não pode pregar isto, porque o sistema prega um amor às avessas. Se você anda direitinho, o Pai te ama. Se você errou, inferno. Mas eu vou dar o dízimo. Então Deus te ama 70 vezes 7. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que a deixasse imunda. Fala igual o meu sobrinho, suja. Para que a deixasse suja, para que a santificasse. Santificasse quem? As paredes, as catedrais, que eles chamam de santuário, ou santificasse as vidas que são a igreja dele. Diga, são as vidas. Isso aqui é um discernimento. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água do batistério. Pum! Aí o doutor não gosta. Aí o doutor diz o quê? Falso profeta. O quê? Está pregando uma palavra para enganar os outros. Você é perigoso, Geraldo. Você dá o discernimento do mistério de Cristo para as pessoas. Você é perigoso, cabra. É mesmo, macho. Acertou, macho. Meu amado, diz que ele santificou a igreja, que somos nós, e a purificou. A igreja, que somos nós, em nível espiritual, estamos purificados. Mas esta purificação foi por meio de lavagem de água pela palavra. Mas se não ler, continua sujo, continua tendo que mergulhar nas águas, continua pedindo o pastor para orar, continua pagando o preço, continua aí, continua. E ele diz no versículo de número 27, para apresentar a si mesmo, igreja desgraçada, miserável, pó da terra, Exu Miranda, igreja coronavírus. Amados, igreja o quê? Gloriosa. Você já entrou em algum local pregando o evangelho que falou assim: quem é a igreja gloriosa? Todo mundo, ih, pastor tá maluco, tá doidão. Igreja pecadora. Deus me mostra aqui uma igreja rebelde. Deus me mostra aqui uma igreja desviada. Deus me mostra aqui uma igreja infiel. Deus te mostra aí, pastor, porque aqui ele diz outra. Então está havendo um conflito aí, pastor, porque aqui, quando lê, diz, o discernimento diz para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas a igreja é santa e sem defeito. Quem aqui faz parte dessa igreja, diga: Abba, Pai. Receba o discernimento da graça de Cristo.
versículo de número 28 diz assim, olha aí, olha aí, olha aí. Temos tempo? Deixa eu ver aqui. Temos. Não posso jantar, mas tem tempo. Assim, também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, porque quem ama a esposa, a si mesmo se ama. 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a alimenta e cuida. Quem? O pastor? Sai fora, esse saqueia, engana e manipula. Este aqui que é o cabeça, o proprietário dela, diz que também a mesma coisa que ele faz aqui também. E qual é o seu discernimento? Escuta, não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sou igreja de Cristo. Ele cuida e alimenta da minha e da tua vida. Não temas, o dono da igreja está no controle dela. A igreja somos nós. Eles não gostam, não. Não gostam, porque isso dá comichão, desgraçado. Tem que mostrar essa turma que eles têm que vir com os R$600 deles aqui. Não adianta, meu irmão, esse é o discernimento correto, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. 30! Porque somos membros do seu corpo. Segura. Não, vocês podem esse versículo para mexer comigo. Quer dizer que nós somos membros do corpo de Cristo? Então somos um pedaço de pão, porque o pastor... porque o pastor diz que o corpo de Cristo é um pedaço de... Meu amado, que profundidade é isto? Nós somos membros do corpo de Cristo. Meu amado, se alguma coisa pudesse acontecer com você, que Cristo não permitisse, Cristo seria uma fraude total, um fracasso absoluto, porque eu não permitiria que nada acontecesse com os meus pés, nem com meus olhos, nem com o meu cotovelo. E quando acontece, imediatamente eu procuro curar, cuidar. É assim também com aquele que ama e cuida da igreja. Ele tem compromisso com a tua vida, ele tem compromisso com a tua família. O teu sono é perfeito, a tua saúde é perfeita, as células do teu corpo é perfeito. Você não tem nada neste momento, você está recebendo a cura, o milagre e a provisão, porque Cristo, o cabeça da tua vida, está no controle. Eu recebo, eu creio e eu tomo posse. Somos membros do seu corpo, não pode ser diferente, meu amado. Então vocês são super crentes. Obrigado. Você bota aqui amanhã aqui um S, aqui um S, um C, porque é assim que eu me sinto. Eu me sinto com o discernimento de Cristo, que eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Quer me chamar de supercrente? Eu recebo aqui que todas as coisas cooperam para o meu bem. Você acha isso ser supercrente? Eu recebo e tomo posse. Não sei qual é o nome que você dá, meu amado. Eu sei que esse é o meu discernimento, diz que somos membros do seu corpo. E no versículo de número 31, tem um 31? Tem? Eis, olha. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. 32. Grande é esse mistério, disse Paulo, mas eu me refiro mesmo a Cristo e a igreja. Paulo disse: deixar um homem, seu pai e sua mãe, como Deus disse, e unir uma só carne, isto é grande. Mas o que eu estou me referindo mesmo é a Cristo e a igreja. Paulo está dizendo que nós como igreja e Cristo como cabeça somos uma só carne.
estamos envolvidos nesse mesmo mistério. Podemos ter a provisão absoluta, vamos cumprir todos os nossos dias, não importa os ataques, não importa a dificuldade, não importa a escassez, pode haver a doença, como eu disse, mas Ele nas nossas vidas é a cura. Grande é o mistério, disse Paulo e digo eu, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Somos um só no Espírito, estamos ligados. Nas outras linguagens aqui do carioca, estamos juntos e misturados, juntinhos. É esse o discernimento da graça de Cristo. Hoje você entende perfeitamente. Hoje você sabe que nada te separa do amor de Deus. Hoje você pode dizer, como disse Jó 42:5. Tem aí, Miguel? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Hoje você tem discernimento. Você sabe o que é lei, o que é graça. E antes, estava tudo misturado. Você abria a Bíblia, o pastor mandava, você abria, chegava dentro da igreja, Senhor, me dá uma palavra. Não era assim? E hoje? Hoje não. Hoje você sabe que é o pacto da lei, o pacto da graça. Você sabe que Jesus de Nazaré era o ministro da circuncisão, o Cristo ressuscitado, o cabeça da igreja. Você sabe que pastor não é título, pastor é um dom. Isto são discernimentos. Você entende com clareza, e neste entendimento com clareza, ninguém te engana. Ninguém vai viver mais do teu suor. Esta é a guerra deles contra este canal. Ninguém vai viver mais do teu salário. Você não vai trabalhar 30 dias no mês e dar 10% ao pastor para ele andar de carro 0 quilômetro, ter avião, ter mansões na Barra da Tijuca. Chega, o discernimento da graça chegou para colocar eles no lugar deles. Do nosso dinheiro eles não vão viver mais, nunca mais. Do nosso não, e de tantos outros que esta mensagem vai resgatar. De tantos outros que vão, chega, meu amado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eles não gostam e vão continuar não gostando, porque enquanto eu puder trazer uma mensagem de esclarecimento do Evangelho, eu vou fazer, porque é disso que o povo precisa. Este povo sofrido, humilhado, e você pode olhar nas catedrais deles, os que mais sustentam são o povo aí aposentado, os que mais dão dinheiro certinho aí, são as pessoas menos favorecidas, que são fiéis, que mais dependem. Os milionários não dão, Eike Batista não dá mais, chega, vai lá no William Bonner, eles não tiram, tira dos aposentados, que tem pouca cultura, que não tem um plano de saúde e fica dependendo da oração deles. Mas quando a graça de Deus chega, ilumina os olhos do entendimento como iluminou o seu. Você sabe perfeitamente o efeito dessa palavra maravilhosa. Você sabe perfeitamente porque hoje você dorme o sono dos justos. Você sabe a luta que você enfrenta, mas você sabe que na mão dele você está seguro, tranquilo e sem temor do mal. E você pode declarar como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos discernem, veem perfeitamente quem é o Cristo que eu sirvo. Há um discernimento. Nós sabemos hoje nós sabemos perfeitamente, por causa da graça de Deus, que o corpo de Cristo não é o pão, o tão temido pão que você comia. Tu te lembra? Não. Abre aqui um parênteses. Tu te lembras quando o pão caía, você, Senhor, eu roubei teu pão, Senhor, misericórdia, Pai, aquele corpo na cruz, Senhor. Meu Deus, e a irmã louvando lá, renova-me. Te lembra disso? Olha o elemento, irmã. Não, eu não vou cear hoje, não. Por quê? Namorei meu marido ontem. Estou em pecado. Namorei ontem. E? Quem que tem que comer pão?
Não pode comer pão porque namorou ontem. Colossenses 1, 26. Olha. Tem aí? Não tem? Vai lá no 24. Vamos lá. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Hoje, você ouvia só de ouvir, mas hoje, os teus olhos veem o Cristo. Hoje, por causa da mensagem da graça de Deus, você descobriu que o tão temível pão abençoado pelo pastor não passava de um ritual religioso sem efeito nenhum, porque neste pacto, com discernimento dos mistérios de Cristo, o corpo dele não é um pedaço de pão, diz que o corpo dele é você, a igreja regenerada, lavada, sem ruga, sem mancha, sem defeito, selada, renovada, batizada e uma nova criatura. Você recebe, diga glória a Deus. Depois ele diz no versículo de número 25, do qual eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, não é contra, alô, a graça de Cristo não é contra, ela é a favor, para dar o pleno, não é uma parte, não é 62, nem 63, é o pleno cumprimento da palavra de Deus. Depois ele diz no versículo de novo, não vou parar não adianta não vou parar não, tem janta não, vou direto e reto. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. 27, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo no monte, Cristo na catedral, Cristo aonde? Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é o discernimento, isso é a palavra que tem que ser pregada, este é o mistério. Romanos capítulo 12, versículo 12, tem, Miguel? Tem aí? Digita para mim, por favor. Olha lá, Romanos 12, versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, não Miguel, 2 de Coríntios 12, por favor, perdão, 2 de Coríntios 12, versículo 12, vê se é 12, se é Romanos mesmo. Pois as credenciais do apostolado foram apresentados no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. 13, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, se não neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. 14, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Este é o discernimento que Paulo tinha, trazer entendimento para aqueles que o ouviam, não ir atrás dos bens. Olha, eu vou ler de novo. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens. Essa é a mensagem que deve ser pregada. Não é uma manobra, não é uma transformação do metal para o ouro, o rei Midas. Não é isto. É trazer clareza para que as pessoas tenham discernimento. O que é uma pregação do evangelho? O que é uma libertação de mente? O que é tirar a pessoa de debaixo de uma escravidão? O que é fazer com que a pessoa assuma a sua posição em Cristo? Que ela se reencontre com Deus, com ela mesma e com o seu próximo. Isto é que é uma vida cristã. Isto representa ser de Cristo. Não é essa barganha, essa loucura que se faz aí fora.
E eu termino com Romanos capítulo 8, versículo de número 38 e 39. Não, deu fome. Olha aí. Olha aí, Romanos 8, 38 e 39. Olha aí. Isso é um clássico, né? Porque eu estou na dúvida. Será que é o fim? Será que não é? Será que eu sou de Deus? Será que eu não sou? Será que eu vou ficar? Será que eu vou subir? Será que é de Deus? Será que não é? Porque eu estou bem certo de que nem o coronavírus, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A pergunta que eu faço de acordo com esse texto aqui é o seguinte: o que é que pode te separar do amor de Deus? Aí, como tem sempre um lindo, que se entra aqui para espreitar a nossa liberdade, diz: o pecado pode. Quem? O pecado é o nome do teu pastor, é isso? Também não pode separar. Então eu termino, Miguel, com Hebreus 9, 26. Olha lá o pecado que pode separar. Olha aí, olha aí, olha aí. Hebreus 9, 26. Tem aí, Miguel? Olha aí. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde antes da fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilou ou não aniquilou? Então o pecado também não pode me separar do amor de Deus. Uala! Uala! Um grande abraço, até domingo!